Eu gostaria muito que você abrisse a sua Bíblia. Encontraram 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Novo Testamento, quase no finalzinho do Novo Testamento, 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Então, palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo está dizendo: o Espírito Santo afirma expressamente, ou seja, com muita clareza, que nos últimos tempos alguns deixarão a fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Agora gostaria que nós lêssemos 2 Timóteo, aqui sim, capítulo 3, logo na sequência. 2 Timóteo, capítulo 3. Segunda Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Amém? Até aqui. Hoje, pela manhã, nós celebramos aqui o Dia dos Pais. Pela graça de Deus, trouxemos uma palavra aos pais, e nós queremos, mais uma vez, reiterar aqui a nossa gratidão pela vida de cada um dos pais aqui da nossa igreja, homens de Deus, tementes a Deus, que procuram na palavra de Deus a instrução para si, para seus lares e para os seus filhos. Foi um tempo muito bom, e daquele momento nós tiramos até aqui uma proposta de que a gente separe num formato de seminário, uma sexta, um sábado, para podermos abordar esse tema com mais critério, com maior participação dos irmãos e com mais tempo, o que nós faremos assim que o Senhor nos permitir. Domingo próximo passado, nós comentamos aqui com os irmãos, em 2 Tessalonicenses, quando Paulo chama a nossa atenção, a atenção da igreja, para a vinda do Senhor. A vinda do Senhor, segundo diz o apóstolo Paulo, o dia do Senhor virá como ladrão de noite, num momento inesperado, no momento como vem o ladrão, é numa hora que ninguém espera ou imagina, e de repente ele vem. Assim também será a vinda do Senhor. E naquele momento nós pontuamos muito, conduzidos pelo Espírito Santo, que muitas vezes a igreja ela fica adormecida, indiferente
absorvida pelo mundo, influenciada pela cultura, pelo tempo presente e completamente perdida quanto esse tempo de Deus, essa hora de Deus. E tem uma expressão no profeta Isaías que é muito marcante, quando, alegoricamente, alguém chega para o guarda, para o vigia da noite, e lhe pergunta: guarda, que horas são? Que tempo é este? Que momento é este? E eu dizia para os irmãos que Jesus, biblicamente, teologicamente, Jesus inaugurou o tempo do fim. Jesus inaugurou os últimos dias no plano de Deus. Então, no plano redentivo de Deus, no plano de Deus de redimir, de restaurar a humanidade, de criar para si uma família, ter um povo seu, nesse plano que começa com a chamada de Abraão, a formação de Israel, a vinda dos profetas, a construção do templo, Jesus inaugura a etapa final desse projeto e desse plano de Deus. Amém? Então, o que Deus tinha para fazer em termos redentivos, Ele o faz com a vinda de Jesus. Na plenitude dos tempos, vem Jesus, nascido de mulher, e Ele inaugura, então, o tempo do fim, os últimos dias. Agora pensem comigo. Se Jesus inaugurou os últimos dias, há 2000 anos atrás, onde é que nós estamos nesse tempo de Deus? Não é verdade? Se Jesus inaugurou os últimos dias, os tempos finais, passados 2000 anos, onde é que nós estamos nesse relógio de Deus? Se eu pudesse perguntar para o vigilante celestial, aquele que vigia e que vai dar os tempos e as horas determinadas por Deus: ó vigilante celestial, que horas são? A que tempo estamos? Certamente ele diria: nós estamos nos últimos dos últimos dos últimos dos últimos dias. Creia, irmãos, nós estamos realmente no tempo final. Amém? E como é que nós sabemos disso? Pelos sinais que a palavra de Deus nos aponta. E acabamos de ler aqui agora duas passagens bíblicas, ambas escritas pelo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, lá em 1 Timóteo capítulo 3, ele dizendo que os últimos dias serão dias extremamente difíceis, porque os homens se afastarão da fé, se apostatarão da fé, ou seja, voltarão as costas para Deus. As coisas de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus, não seria mais levado em consideração e nem receberia importância devida. É isso que nós chamamos de apostasia. A nossa linguagem bíblica teológica é apostasia. Já a sociologia da religião, ela usa outro termo, que é secularização. Secularização, materialismo, um mundo secularizado, um mundo laico, um mundo sem Deus, onde Deus é empurrado para fora da sociedade, onde Deus é empurrado para fora da nossa Constituição, onde os valores bíblicos divinos são empurrados para fora dos espaços públicos. Outro dia, assistindo a televisão, eu vi, abismado, o maior auê que o indivíduo criou numa biblioteca pública, porque lá tinha uma Bíblia. Ele achava que aquele espaço era público e que lá não poderia ter uma Bíblia sagrada. Assim como hoje nos espaços públicos não podem ter
símbolos que denotem uma confissão cristã. Outro dia, na nossa pequena cidade de Abadiânia, fiquei sabendo pelos irmãos, né? Pequena, mas, né? Hoje uma cidade cosmopolita. Um indivíduo chegou na escola pública e criou o maior caso porque lá tinha um crucifixo pendurado. Ele achava que aquela representação religiosa não podia estar ali. E por aí vai. Um afastar, um empurrar Deus para fora da vida pública. Esse é o termo correto. Deus não pode estar presente nos espaços públicos. A fé não pode estar presente na escola, porque a escola é pública, é um espaço público, é um espaço de todas as crenças, e então a Bíblia, a oração não pode acontecer nos espaços públicos. Do ponto de vista do direito do homem, parece que é uma forma de preservar as igualdades e os direitos individuais. Mas, no fundo, o que está por trás disso é uma forma de apostasia. E essas coisas estão acontecendo debaixo dos nossos olhos, debaixo da nossa barba, como muitas outras aberrações, e nós não estamos sabendo fazer a leitura correta do tempo no qual nós estamos vivendo. E agora vem o apóstolo Paulo aqui em 2 Timóteo, mais uma vez, dizendo, olha, sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tempos trabalhosos, muito trabalhosos. Por quê? Porque os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, amantes dos prazeres e inimigos de Deus. Alguns chegam a dizer que toda geração de cristãos acharam que a sua geração, o seu tempo, viveu o tempo mais difícil. Mas, meus queridos e amados irmãos, olhando para a história, perceberemos que nunca houve um tempo igual a este. A maldade sempre esteve presente. A rebelião sempre esteve presente, o egoísmo sempre esteve presente, a avareza sempre esteve presente, mas nunca de forma tão acentuada como nos dias atuais. Amantes de si mesmo é o ponto pelo qual o apóstolo Paulo inicia. Os homens serão egoístas. A palavra grega, eu separei algumas palavras aqui para a gente poder entender esse tempo presente à luz das Sagradas Escrituras, não é? Philéu autoi, é o que eu falei um pouco aqui hoje de manhã. É a egolatria, ou seja, a centralidade do ego. Queira chamar de centralidade do ego, egolatria, antropocentrismo, ou seja, nesse tempo presente, o homem foi trazido para o centro. É óbvio que nós consideramos importante respeitar o ser humano, os direitos do indivíduo, mas nunca a revelia da vontade de Deus. Aliás, nós entendemos que não existe forma de preservar, de respeitar esse ser humano mais do que quando nós vivenciamos a palavra de Deus e respeitamos a palavra de Deus.
palavra de Deus, viver a Bíblia Sagrada, a vontade de Deus, colocando Deus no centro, amando a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. São os princípios bíblicos. Mas nós assistimos hoje, meus queridos irmãos, algumas palavras-chave que aparentemente são bonitas, mas extremamente enganosas. Tipo, você está feliz? Está se sentindo bem? O que importa é se você está feliz. O que importa é se você está bem. Temos alguma coisa, porventura, contra a felicidade? Advogamos aqui que todo mundo tem que ser triste, angustiado, cabisbaixo. Não, nada disso. Mas a partir do momento que nós centramos a nossa vida na nossa felicidade, no nosso bem-estar, nas nossas realizações pessoais e individuais, e queremos transformar Deus num servo desses sentimentos e desses desejos, nós extrapolamos os limites estabelecidos pela palavra de Deus. Filéu autói, amantes de si mesmo, autocentrados, egocêntricos, ególatras. O Deus é o próprio ego. O Deus é a própria vontade. O Deus é o bem-estar. O Deus é a felicidade. Meus queridos e amados irmãos, é exatamente o que nós estamos vivenciando nos dias atuais. Não importa se está contra a palavra de Deus. O que importa é se o indivíduo está se sentindo bem. E aí ele pode fazer o que ele quiser. Fumar maconha, mexer com drogas, se prostituir, morar onde ele quiser morar, com quem quiser morar, do jeito que quiser, da forma como quiser, desde que ele se sinta bem. Ou seja, o que passou a regular não é a vontade de Deus, não é a palavra de Deus, mas é a vontade humana, o desejo humano, o querer humano, o bem-estar humano. Então Paulo está dizendo, os últimos dias serão dias trabalhosos sobre a face da terra, porque os homens serão egocêntricos, ególatras, autocentrados, amigos, amantes de si mesmos, egoístas. E na sequência de amantes a si mesmo, que é essa egolatria, vem outra idolatria, que eles serão avarentos. A palavra grega para avarentos aqui é filéu argion, ou seja, amantes da prata, amantes do dinheiro. Se ao mesmo tempo ele está dizendo que nos últimos dias serão dias difíceis e trabalhosos, porque as pessoas serão egoístas, autocentradas, importando única e exclusivamente com os seus desejos, com a sua vontade, com o seu bem-estar, atropelando filhos, atropelando mãe, atropelando pai, não importa que eu me sinta bem. O que importa é que eu estou feliz. Na sequência, amantes do dinheiro. Meus queridos irmãos, é só se tiver muito cego para não perceber essas coisas. O dinheiro, o mercantilismo, o comércio, a troca, tomou conta de todas as instâncias da nossa vida no tempo presente. Foi-se o tempo, bons tempos, saudosos tempos, em que o professor, ele encarava a sua profissão como um sacerdócio. Sofria, mas sofria feliz. Era tão difícil quanto nos dias atuais ser professor,
mas o professor encarava o exercício ali do magistério com paixão, com alegria, porque ele estava investindo em vidas, ele veria o fruto e o resultado do seu trabalho. Por isso que a minha primeira professora, a dona Geralda, vendo lá em casa aquele bando de menina à toa, passou lá, a dona Neném, apontou para mim: esse menino tem que ir para a escola, dona Neném. Eu não tinha 7 anos ainda. E minha mãe, me pegou pela mão, me levou para a escola. Segundo dia, minha mãe vai para a escola, eu pulei fora, queria brincar, jogar bola, correr. Ela passou lá em casa: não, dona Nenê, esse menino tem que ir para a escola. Onde é que a gente vê isso hoje? As relações, elas foram trocadas, elas foram invertidas. E foram alcançando todas as instâncias da nossa vida. Tudo passou a ter peso de troca, a ter peso de moeda. Tudo é avaliado pelo que se ganha, pelo que se lucra, pelo que se tem. Amantes do dinheiro, autocentrados. Que mundo infernal é esse? Autocentrados, egoístas, ególatras, amantes do dinheiro, onde o dinheiro passa a ser a medida de todas as coisas, inclusive do sucesso individual. Antigamente, não muito distante no tempo, a medida do sucesso de uma pessoa não era medida pela quantidade de dinheiro que ele conseguia amealhar, mas era se ele era uma pessoa honesta, se era uma pessoa íntegra, se criava bem os filhos, se cuidava bem da família. Mas nos últimos dias não. O dinheiro passa a ser a medida de todas as coisas. Alcança o mundo da educação, alcança o mundo da medicina, alcança o mundo do direito. Os meninos vão para a escola de direito não é por causa da justiça. Os meninos vão para a escola de medicina não é por causa da saúde. Os meninos vão para a escola de engenharia não é para construir casas para quem necessita. Ou seja, Midas, a prata, o dinheiro vai alcançando e dominando todas as instâncias da vida. E por fim, o mercado chega na última instância, que é na instância religiosa, onde bênção virou um produto, igreja virou um mercado, onde a avidez pelo dinheiro toma conta dos corações, e muita gente hoje tem ojeriza e pavor de ir nas igrejas, porque ele vai lá e se sente espoliado. Em alguns lugares ele é quase virado do avesso para lhe arrancar o dinheiro, com falsas promessas. Ou seja, vivemos num mundo em que todas as coisas foram transformadas em mercadoria, onde tudo se compra e tudo se vende, e tudo é medido pela quantidade do dinheiro. Irmãos, que mundo é esse? Um mundo difícil, um mundo trabalhoso, um mundo cruel. E é esse tempo, é esse mundo que nós estamos vivendo. No imaginário dos apóstolos, de Jesus, dos apóstolos, no pensamento deles, vai chegar um dia em que Deus vai implantar o seu reino. Vai chegar um momento em que esse mundo vai ser o mundo de Deus, porque agora não é. Esse mundo não é de Deus. Jesus disse que esse mundo jaz no maligno, que existe uma maldade que está presente em todas as instâncias da vida, mas que vai chegar um dia em que essa maldade vai ser banida e que o reino de Deus, de justiça, de paz, de amor e de alegria, vai ser estabelecido.
vai chegar um tempo que mentira, que engano, que corrupção, que falsidade não mais existirão, porque quem vai governar, quem vai tomar conta disso tudo é o Senhor, é o Espírito de Deus, é a verdade de Deus, é a palavra de Deus. Mas todos eles estavam cientes de que antes que esse dia chegasse, haveria um confronto final entre o mal e Deus. Que haveria uma proliferação, um crescimento do mal, que o mal cresceria, tomaria forma e num confronto final, o Senhor Jesus debelaria, destruiria todo o mal filosófico, existencial, personificado na pessoa de Satanás, do anticristo. Tudo isso seria destruído e por fim se estabeleceria o reino de Deus. Mas antes desse reino de Deus ser implantado, a maldade ela iria acontecendo numa crescente, crescendo, crescendo, até culminar com uma grande apostasia, onde as trevas cobririam a terra e a maldade cobriria os povos. Consegue imaginar isso? Um mundo coberto pelas trevas da maldade? Consegue imaginar isso, que a maldade de Satanás, esse ser cheio de ódio, rebelde a Deus, das trevas, em quem não há luz, só ódio, maldade, os seus desejos, a sua vontade fosse entrando na vida humana, nas instâncias, nas instituições humanas, nos sentimentos humanos, de modo que esse mal crescesse e se avolumasse. São os tempos que nós estamos vivendo. Ególatras, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos. Irmãos, a ingratidão é a insatisfação do coração. Nada está bom. Sempre na expectativa de mais, de uma coisa melhor, de uma mulher melhor, de um marido melhor, de um filho melhor, de um carro melhor, de uma casa melhor, de um emprego melhor, de mais dinheiro, de mais experiências, de mais viagens, de mais isso, de mais aquilo, de não sei mais o que. Isso se chama ingratidão, buraco sem fundo. Isso pega todos nós, mas nunca foi tão presente como nos dias atuais. Uma insatisfação generalizada, sempre vivendo, parece que solto no ar, numa insustentável leveza de um ser que nunca pousa, que nunca repousa, que nunca descansa. Ávidos, abertos para novas experiências, insatisfeitos sempre, desejando cada vez mais, numa insaciabilidade, uma alma, um coração que é um buraco sem fim. Aí eu me lembro, e de vez em quando eu tenho que recontar essa história aqui para vocês. Pastor Antônio Elias, que foi visitar o jovem pastor na época, pastor Elias Dantas, e terminando a série de conferências, chamou o pastor jovem e disse: meu filho, eu tenho que dizer algumas coisas para você. Pois não, pastor, diga. A casa onde você mora é a melhor casa do mundo, porque foi essa que Deus te deu. A mulher que você tem é a melhor mulher do mundo, porque foi essa que Deus te deu. Os filhos que você tem são os melhores do mundo,
porque são esses que Deus te deu. E por aí nós poderíamos continuar. O marido que você tem é o melhor marido do mundo, porque foi esse que Deus te deu. O carro que você tem é o melhor do mundo, porque foi esse que Deus te deu. Mas a ingratidão gera dentro do nosso coração esses sentimentos insaciáveis, numa insaciabilidade tão grande que alguns não conseguem mais se amoldar às coisas normais da vida e da existência. Irmãos, Deus não fez o homem para voar. Por que o sujeito tem que chegar lá no alto de uma ponte, amarrar um elástico no pé e pular daquele despenhadeiro abaixo para sentir frio na boca do estômago? Ah, que adrenalina, que experiência! Em busca sempre de experiências. Comer não se come mais para encher barriga. Come-se para ter uma experiência gastronômica. Não viaja mais para conhecer lugares bonitos ou para celebrar uma oportunidade que Deus nos dá. Não, mas é para ter uma experiência transcendental. Deus, que loucura é essa? Eu posso ter uma vivência transcendental num relacionamento íntimo pessoal com Deus. Eu não preciso da pornografia, não preciso de experiências loucas, malucas, para poder obter um pouco de experiência transcendental. Ou seja, uma ingratidão, uma insatisfação, uma alma insaciável, um ser que não se assenta, que não se acomoda, que não descansa. Os meninos estavam cantando aqui, né? O meu trabalho é... O Senhor diz, é meu, somente meu, o quê? E o teu trabalho é? Aí o pastor José, como diz o Arnaldo, virou para mim e disse, mas ninguém descansa, né? Ninguém quer descansar no Senhor. Meus queridos e amados irmãos, Deus é real. Deus é vivo. Deus responde às nossas orações. Deus é presente na nossa vida. Deus interfere na nossa vida. Deus entra no nosso coração, nas nossas situações, traz solução para as nossas inquietações, sossega o nosso coração e dá paz para o nosso coração. Egolatria, avareza, amantes do dinheiro, transformando tudo em mercadoria, ingratidão, é uma lista enorme, que eu não vou falar de todos. Falei de 3 até agora e quero falar dos desafeiçoados. Eu me lembro, e vocês já devem ter visto isso também, era muito comum, antigamente quando o pessoal colocava fogo nas pastagens, nessa época seca do ano, quantas vezes a gente encontrava a galinha morta, queimada, com os pintinhos debaixo das asas? Isso se chama afeição natural. Coisa que até os animais têm. Coisa que uma galinha, um bicho irracional, eu já vi bicho burro, mas igual galinha eu estou para ver. Mas sendo tão estúpido e tão burro, ela tem afeição natural. Ela dá a vida pelos seus filhotes. Isso se chama afeição natural. E o apóstolo Paulo está dizendo que nesses últimos dias, nesses dias finais, o homem seria desafeiçoado. Pais, mães, que não têm sequer essa afeição natural, que não se importam com seus filhos. Eu me lembro de um colega
irmão em Cristo, né, da nossa mocidade. Ficamos muitos anos sem nos ver, talvez uns mais de 20 anos. E um dia a campainha de casa toca, eu olho da porta para o portão, era ele. Eu fiquei muito contente, depois de tantos anos, em recebê-lo. Ele entrou, nós começamos a lembrar da nossa mocidade, da caminhada com Cristo, da fé, e de repente ele para no meio da conversa e fala: eu vim aqui para contar para você que eu vou separar da fulana, da minha esposa. Assim, numa naturalidade que me chocou. Eu falei: como? Eu vou separar da fulana. Eu falei: mas por quê? O que aconteceu? Não dá mais. Nós já nos cansamos um do outro, não gosto mais dela, não gosta de mim. Até já estamos dormindo num quarto, eu durmo num quarto, ela dorme no outro, e não vai dar certo mais esse negócio. Eu falei: mas e as crianças? E os filhos? Não, os filhos têm a vida deles. Até porque eles já estão crescendo e daqui a pouco eles crescem. E se eu preocupar com eles agora, eles vão crescer e tocar a vida deles. E aí, como é que vai ser a minha vida? Eu falei: eu não acredito. Eu não acredito que eu estou... Óbvio que eu não falei para ele, mas eu fiquei ali com a cabeça zonza, né? Eu não acredito no que eu estou ouvindo da boca de um cristão, de um servo de Deus, uma coisa tão desafeiçoada. Como é que você dorme com uma pessoa durante 20 anos da sua vida, que cuida de você, que você cuida dela, e de repente acaba assim, sem mais nem menos, né? Hoje o professor Ricardinho estava me explicando isso aí, né? Que nesse mundo da mídia eletrônica, né? Das comunicações eletrônicas, quando você desgosta da pessoa, você simplesmente num toque, você bloqueia ela, elimina ela ali do seu contato, pronto, acabou, está resolvido. E as pessoas acham que assim são os nossos relacionamentos. Não gosto mais, estou aborrecido, dou aqui um dislike, ou bloqueio, acabou. Deus do céu, que mundo é esse? Que mundo é esse que você perdeu a afeição natural? Que até o mais estúpido dos animais morre queimado para proteger os seus pintainhos? E mães que deixam os filhos para ir para a balada, para não sei mais o quê, que, meu Pai do céu, é isso. Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores. Eu falei de filautos, amantes de si mesmo, filargulhoi, que são os amantes do dinheiro. Falei desses desafeiçoados, e para encerrar, vou falar rapidamente sobre caluniadores. Eu dou graças a Deus pelo tanto que eu quebrei a cabeça estudando um pouco de grego. Sabe o que aparece lá no texto original para caluniadores? Qual palavra que aparece lá? Diabolos. Em grego, caluniador era diabolos. Precisamente a palavra que se utiliza para referir-se ao diabo. O diabo é o santo padroeiro de todos os caluniadores e o amo de todos eles. Nesse sentido, a calúnia é o mais cruel de todos os pecados. Se roubamos os bens de uma pessoa, pode refazer sua fortuna, mas se lhe tiram seu bom nome, faz-lhe um dano irreparável. O caluniador, o fofoqueiro, o linguarudo, o que fala mal dos outros, qual o nome que a Bíblia dá para isso? Diabolos.
Quem que é o santo padroeiro dos caluniadores e fofoqueiros? O diabo. Às vezes nós não temos coragem de meter a mão no bolso de uma pessoa para roubar-lhe alguma coisa, um dinheiro, alguma coisa. Mas muitas vezes não hesitamos em caluniar, em falar mal. Falar mal dos outros, irmãos, é uma impiedade, é do diabo realmente, não é? Primeiro, porque a pessoa não está presente para se defender. Segundo, que ninguém é tão perfeito para poder apontar o dedo para o outro. E terceiro, porque não existe forma melhor de matar alguém do que a calúnia. Por isso que Paulo está dizendo, os últimos dias serão dias difíceis, muito difíceis. Por que serão dias difíceis? Porque alguns darão ouvidos a quê? A espíritos enganadores, a demônios, ao espírito do erro, e porque os homens serão amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, desafeiçoados, ingratos e caluniadores. Eu paro por aqui porque a lista é enorme e já dá para nós termos uma ideia de que nós estamos realmente nos últimos dos últimos dias. Vamos orar?